Jornal Hora News. Oferecimento Novo Lar Móveis Eletros, Rede Erguer Popular Materiais de Construção e Pires e Fonseca Instalações Elétricas. Boa noite, olá você que nos acompanha neste momento pela Iraquara News TV, começando mais uma edição, é claro, do nosso tradicional jornal Hora News. Vamos agora com algumas principais notícias de hoje. Olá, quarta-feira, 31 de março. Mais um óbito confirmado no município de Iraquara. No momento, 11 óbitos em decorrência do coronavírus já foram registrados. Infelizmente, este óbito é da zona rural, segundo as informações que chegaram até nós agora, pouco antes da produção do nosso jornal Hora News. Este óbito é da zona rural. Ele ocorreu aqui na cidade de Iraquara, já tem alguns dias, mas faltava a confirmação deste óbito. Então, era um óbito a esclarecer. Mas, mesmo assim, nós lamentamos e prestamos a nossa solidariedade à família, não é, desta vítima, mais uma vítima em nosso município. Somente nesta semana, 2 óbitos foram acrescentados no boletim epidemiológico da Prefeitura. Os números começam a crescer, a situação começa a ficar preocupante. Infelizmente, hoje, no centro da cidade, o movimento era intenso. Nós não estávamos com as nossas câmeras para registrar, mas o movimento era muito grande. Nesta quinta-feira será a Feira Livre, que foi antecipada de sexta para quinta, e nós estaremos lá presentes para conferir como será o movimento. Lembrando a você que também as feiras livres de Iraporanga e Santa Rita foram antecipadas para o sábado. Normalmente elas acontecem no domingo, mas devido ao decreto municipal, elas foram antecipadas para o sábado. Vacina da Pfizer é eficaz em adolescentes de 12 a 15 anos, é o que apontam os testes iniciais. Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram nesta quarta-feira que a vacina produzida contra a Covid-19 demonstrou eficácia de 100% nos jovens com idades entre 12 e 15 anos. Os testes de fase 3 foram conduzidos nos Estados Unidos com 2.260 adolescentes e demonstraram uma resposta robusta de anticorpos. Em um comunicado, o diretor da Pfizer, Albert Bourla, afirmou que a empresa planeja apresentar os dados às agências reguladoras no mundo todo, com a esperança de começar a vacinar esta faixa etária antes do início do próximo ano escolar. O diretor executivo da BioNTech indicou que os resultados eram muito promissores, dadas as tendências observadas nas últimas semanas em relação à propagação da variante britânica. O imunizante é baseado na tecnologia de RNA mensageiro e foi a primeira vacina contra a Covid-19 aprovada nos países ocidentais no fim do ano passado. Doses da vacina já foram aplicadas em milhões de adultos em mais de 65 países. Como se já não bastasse a pandemia de coronavírus no país, outro problema afeta a população, que aparenta crescer também no mesmo ritmo da pandemia. Estamos falando da fome, que assola cada vez mais os brasileiros. Nas barracas de distribuição de alimentos para moradores de rua em cidades brasileiras, cada vez mais surgem necessitados e as filas não param de crescer. A fome está avançando junto com a pandemia, que não dá trégua. No centro de São Paulo, cerca de 300 pessoas aguardavam por um prato de comida. Então, para não pedir, eu vim pegar aqui, que é do governo mesmo, é do povo, né? A Cruz Vermelha de São Paulo, que distribui 2.000 cestas básicas por dia, relata uma queda nas doações em dinheiro de quase 100%. Em 2020, a Ação da Cidadania distribuía entre 80.000 e 100.000 cestas por mês em todo o Brasil. Este ano distribui entre 8 e 10.000. A pandemia também levou a uma mudança no perfil das pessoas que precisam de ajuda. Chegaram a ter famílias na rua, um cenário muito diferente da população que era constituída até então, né? Predominantemente por homens, perto de 80% homens, e agora a gente tem um retrato de famílias.
A pandemia de Covid-19 levou ao empobrecimento da população brasileira. A crise sanitária acentuou uma tendência dos últimos 6 anos no país, grande produtor mundial de alimentos. Em meados de 2020, o chefe do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil, Daniel Balaban, alertou que o país caminhava a passos largos para retornar ao mapa mundial da fome. O Brasil havia saído em 2014 da lista, que inclui as nações com mais de 5% da população em extrema pobreza. Em pesquisa realizada em novembro, a Fundação Getúlio Vargas constatou que quase 1/3 da população sofre de insegurança alimentar. Mais uma vacina é aprovada para uso emergencial no Brasil. A vacina da Janssen contra a Covid-19 foi aprovada nesta quarta-feira. Acompanhe. A Anvisa conclui a análise das informações enviadas pela Janssen para as 3 novas empresas incluídas em sua cadeia global de fabricação. Essas empresas participam das etapas do insumo farmacêutico ativo biológico, bem como da formulação em invase da vacina desenvolvida pela Janssen-Cilag. Os deferimentos dos pedidos de certificação foram publicados por meio da resolução RE 1295 e também da 1296, ambas de 29 de março de 2021. Da conclusão e do voto, portanto, da análise das mais de 28 mil páginas que compõem o dossiê apresentado pela empresa, depreende-se que a empresa Janssen-Cilag Farmacêutica Limitada seguiu os trâmites estabelecidos e apresentou a documentação necessária exigida, no que diz respeito à segurança, eficácia e qualidade da vacina para o uso a que se propõe, o que permitiu à Anvisa uma célere análise, de modo que voto pela concessão da autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19, acompanhando em íntegra o voto da diretora relatora da matéria. O ministro da Defesa, Braga Neto, apresentou hoje os novos comandantes da Marinha, Exército e também da Aeronáutica. Acompanhe um pouco da cerimônia de apresentação dos novos comandantes. A decisão é prerrogativa constitucional do presidente da República. Nos reunimos hoje para divulgar a escolha dos novos comandantes nas 3 Forças Armadas, que vão ter a missão de liderar os seus subordinados para a consecução dos objetivos estratégicos militares do Brasil. Comandante Supremo das Forças Armadas escolheu para o cargo de Comandante da Marinha do Brasil o Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos. O Comandante do Exército, o General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E para Comandante da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Baptista Júnior. Eu quero destacar que o desafio que o país enfrenta neste momento é o combate ao Covid-19. Todo o governo federal e os poderes da República têm mobilizado seus esforços e energias para o enfrentamento dos impactos desta epidemia. As Forças Armadas são fatores de integração nacional e têm contribuído dioturnamente nessa tarefa com a Operação Covid-19, com inúmeras atividades, entre elas a de logística de transporte de EPIs e oxigênio, a evacuação de pacientes de Manaus para todo o país e a vacinação de povos indígenas em áreas remotas. Os militares não faltaram no passado e não faltarão sempre que o país precisar. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo. No nosso jornal hoje teve o apoio da loja Novo Lar Móveis e Eletros, preços imbatíveis de móveis e eletrodomésticos super perfeitos, super lindos para mobiliar a sua casa.
Loja Novo Lar, na Rua Silvio Almeida, no centro de Iraquara. Tivemos também o apoio da Rede Erguer Popular Materiais de Construção, uma das maiores redes de materiais de construção de toda a Bahia. E é claro, em Iraquara temos uma. Fica localizada na Rua Silvio Almeida, no centro de Iraquara. Apoio também da Pires e Fonseca, instalações elétricas e sistemas de segurança. Se você precisa de um profissional para fazer a instalação elétrica de sua casa ou do seu sistema de segurança, é claro que o lugar certo é na Pires e Fonseca. Entre em contato e solicite um orçamento. Muito obrigado pela sua companhia em mais uma edição do nosso jornal Hora News. Amanhã estaremos de volta trazendo informações e notícias para você. Forte abraço e até a nossa próxima edição.